Olá, amigos e amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz e que tenham um feliz sábado. Vamos estudar a lição e hoje inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 7, dia 11 de fevereiro, que ela tem como título Aos mais pequeninos irmãos. Se nós observarmos o livro de Mateus, o seu capítulo 25, nos tempos de Jesus, nós encontraremos que ali existiam três classes de pessoas presentes, naquela primeira vinda do Senhor aqui na terra. E os pequeninos irmãos do Senhor, um remanescente de judeus fiéis, os bodes que perseguirão esta remanescente povo de Deus, e as ovelhas que protegerão os pequeninos irmãos perseguidos, são as três classes que eu havia mencionado. O que nós vemos em Mateus capítulo 25, versículo 34, Jesus falando do julgamento final, onde o Filho do Homem, na sua segunda vinda, aparece e reúne todas as nações do mundo diante dele. E o verso para memorizar é justamente esse texto da lição dessa semana, que ela nos diz: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, que está lá em Mateus capítulo 25, versículo 34. O que nós vemos aqui é que os que estarão à direita são os chamados benditos de meu Pai, onde Jesus menciona isto, Isto é, aqueles que receberam as bênçãos do Senhor, que juntaram tesouros nos céus, receberam as mesmas bênçãos que ele prometeu a Abraão e a sua descendência, que está lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3. E eles são convidados a desfrutar, a tomar posse do reino que foi preparado para eles, desde a fundação do mundo. Porque quando o Senhor diz: tive fome, sede, era estrangeiro, nu, doente e preso, ajudaram os pequeninos do Senhor. Os que acolheram os excluídos, eles são chamados de justos, pessoas que tiveram misericórdia e que têm amor por essas pessoas excluídas e tentam ajudá-las. Isso significa que a justiça do reino não se alcança observando normas e prescrições, mas sim acolhendo os necessitados, pessoas carentes, e ajudá-las. Mas os próprios justos não sabem quando foi que eles acolheram. E Jesus foi um desses necessitados, e ele menciona, que ele responde: toda vez que o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Quando Jesus aqui fala as expressões meus irmãos e pequeninos, ele fala dos seus discípulos que sofreram discriminações na sociedade, e também as pessoas mais abandonadas da comunidade, e também os desprezados que não são recebidos na sociedade, que está lá em Mateus capítulo 10, versículo 40. E Jesus ainda larga nos seus comentários, e ele inclui os órfãos, as viúvas, os estrangeiros no meio do povo. E até Jesus fala, meus pequeninos irmãos, que está lá em Mateus 25, 40. Os estrangeiros que é mencionado nas Sagradas Escrituras
era uma pessoa que não era membro da tribo, e com o surgimento da monarquia, o estrangeiro chegou a significar não israelita. E no judaísmo, o termo estrangeiro tornou-se equivalente a um pagão. Pessoas que deixam, né, a sua terra natal devido à fome e guerras e vão para outras cidades, né, em busca de auxílio. E para os nossos dias seria equivalente, né, aos milhões de refugiados do mundo, que eles fogem, né, de crises políticas, né, de terremotos, de guerras, e que se tornam assim, necessitados, precisam da nossa ajuda devido às circunstâncias que eles estão passando. E aqui, por exemplo, né, no nosso Brasil, nós temos os haitianos, os venezuelanos, os cubanos, que eles vieram em busca assim, de ajuda, né, de empregos, para uma paz, para que eles possam construir suas famílias, né, e dar educação para seus filhos. E eles encontram uma série de dificuldades, né, do idioma, dos costumes, das discriminações. E quando Jesus fala de meus pequeninos irmãos, são estes que sofrem em outros países e que têm que ser alcançados, né, pelo Evangelho, que nós devemos levar também esse Evangelho para as pessoas, mas acima de tudo, nós temos que ajudá-los na parte física, né, para que eles possam ter paz, tranquilidade para alimentar suas famílias, para depois eles aceitarem Jesus como Salvador e Senhor. E que também a nossa função é realmente salvar essas pessoas das garras do inimigo. Outro grupo que passa muitas dificuldades são as viúvas, né? Que agora elas sem seus cônjuges, elas são obrigadas, né, a trabalhar. E na época de Jesus elas eram muito discriminadas. E hoje nós também temos que fazer e ajudar as viúvas. Porque na realidade hoje as viúvas são os chefes de família, onde nós, como seguidores de Cristo, devemos estender as mãos, ajudar, né, dentro do possível e aproveitar toda a ajuda que a igreja pode oferecer. E quando nós abrimos porta também dos nossos lares, né, para acolher esses pequeninos irmãos e sofredores de Cristo, que Ele mesmo, Jesus, fala isso. E assim nós estamos recebendo, sabe, anjos invisíveis quando nós fazemos isso. Nós estamos assim convidando a companhia de seres celestiais para dentro do nosso lar, onde trazem uma atmosfera de alegria, de paz, e temos uma experiência espiritual legítima. E nesta semana nós estudaremos diariamente, nós como sendo assim, gestores dos negócios de Deus e também propagadores do Evangelho, onde nós devemos auxiliar e ajudar todos os necessitados, sejam órfãos, viúvas, refugiados, estrangeiros. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. E nós falaremos durante essa semana detalhadamente sobre esse assunto. Veremos também que a vida e o ministério de Jesus era de libertar os oprimidos, os excluídos, os pobres, os sofredores na terra, que fala ali em Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 19. Observaremos que Deus se preocupa com os pobres, né? E na Bíblia existem muitas prescrições de Deus em que nós também devemos nos preocupar com eles, com esses necessitados, que ajudá-los da melhor forma, que fala ali em Levíticos capítulo 23, versículo 22. E falaremos detalhadamente durante essa semana. Vamos aprender nessa semana também o que Jesus quis dizer ao jovem rico ao ele mencionar:
Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê aos pobres. Está em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. Nós saberemos o que é isto. E por que Jesus solicitou para o jovem rico fazer isso? Estudaremos quais foram as diferenças de atitudes, de Zaqueu e do jovem rico, Qual a diferença que houve ali? Está lá em Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. Veremos como o patriarca Jó foi descrito por Jesus, mesmo após ele ter enfrentado uma catástrofe dentro da sua família, e uma após outra, Está lá em Jó capítulo 1, versículo 8. E vamos também saber qual era o segredo de Jó para que ele pudesse ter essa humildade e agir assim. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, a sua mente se abre, você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, a entender essas passagens que nós vimos aqui, Vamos entender mais. Quando uma pessoa aceita Jesus, ele passa a ser sábio, E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai te levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições, mais sofrimentos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.